tudo bem com todos? Espero que sim. Vamos então acompanhar mais um trechinho do Pinga Fogo? Muito bem. E no episódio de hoje vai ter uma situação muito engraçada, de uma vez que o pai do Chico estava doente, e o pai do Chico era vendedor de bilhete da Loteria Federal, e o pai dele estava muito doente, ele achou que ia desencarnar, que estava chegando a hora, e ele falou assim: Chico, tô achando que eu vou partir. E aí você faz o seguinte: quando eu partir, você compra o bilhete da Loteria Federal. E aí pode deixar que eu vou parar as bolas para você, no seu número, para você ficar milionário. E aí o apresentador do programa pergunta se a bola parou, e o Chico vai responder agora, vamos ver. Ô Chico, eu estou notando uma coisa, nós estamos muito sérios esta noite. O programa anterior foi mais aberto. Você está muito sério, eu estou muito sério, os entrevistadores estão muito sérios. Eu estava me lembrando aqui de um episódio que você me contou quando voávamos de Belo Horizonte a São Paulo. E me lembrei também que a ocasião a que você se referia está se aproximando novamente, que é exatamente o Natal. Você falava naquele problema da roda, está lembrado? Recordo. A roda parou? Ou você pensa que poderá parar? Gostaria de uma explicação mais clara sobre a roda. Então eu vou só dar a abertura e o resto você conta. O Chico faz questão que se saiba que ele é de família muito humilde. O pai dele era vendedor de bilhetes. E quando estava se aproximando do fim, estava próximo a deixar a terra, ele disse ao Chico: olha, meu filho, por ocasião de Natal, ano bom, desses grandes prêmios da Loteria Federal, você não deixe de comprar um bilhetinho, porque eu vou tentar parar a roda. Agora você continua. De fato, o caso é um caso tocado de humor. De início, devo explicar que isso não significa qualquer desdouro você seja à iniciado memória na de meu compra pai, de bilhetes. porque ele foi, para mim, o melhor amigo. Ele era pai de 15 filhos, 2 famílias, 9 da primeira família, 6 da segunda, e nos tratava a todos na condição de um grande companheiro que nos queria ver muito alegres e muito animados para viver e para trabalhar. Então podemos rir, porque eu sei que ele, tendo conhecimento no mundo espiritual do que eu vou contar, ficará satisfeito e se rirá também muito conosco, porque meu pai era muito alegre neste mundo e continua também muito contente e muito otimista no outro. Mas em 1939, atravessávamos um período de muita dificuldade em nossa família. Muitas lutas, morte de irmão que nos deixava a viúva com 2 órfãos, 6 crianças menores, 3 não muito menores, mas também ocupando a nossa atenção, e meu pai e eu trabalhando. Meu pai era um homem muito arrojado para facear os tropeços da vida, mas, não tendo muitas letras, ele teve muita dificuldade em prosseguir no emprego que ele ocupava no ano de 1925. Então, desde essa data, sentindo muita dificuldade para sobreviver como trabalhador, ele se entregou à profissão de cambista. Vendia bilhetes de loteria e vendeu bilhetes de loteria por mais de 30 anos consecutivos. Mas em 39 meu pai caiu em estado grave, com um reumatismo muito renitente. Esse reumatismo impôs a ele uma certa paralisia durante algum tempo. Nessa ocasião, as 2 pessoas que trabalhavam em casa éramos ele e eu. Mas não conseguíamos muita coisa além dos 200 mil réis antes do cruzeiro.
de modo que os médicos aconselharam que ele usasse um tipo de injeções que naquele tempo eram chamadas de injeções de ouro. Eu não sei classificar do ponto de vista de farmacologia o termo exato, mas cada injeção custava naquele tempo 150 mil réis. Ele era obrigado a usar 2 por mês. Então, o nosso numerário dava mais ou menos para as 2 injeções e ficamos atrasados com as despesas da família durante quase um ano, porque as injeções restituíram a ele a saúde ainda por muito tempo. Mas, no ápice da moléstia, saiu a lume a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria de um dos nossos maiores escritores desencarnados no Brasil. E amigos de Belo Horizonte chegavam em nossa casa comentando o êxito do livro, porque o livro estava sendo muito bem aceito. Meu pai ouvia tudo aquilo com muita curiosidade. Então, um dia, ele estava sem poder manejar as mãos, nem as pernas, até que as injeções de ouro o restabeleceram. Então, aquele banho, aquele movimento de arranjo no leito, era feito, esses movimentos eram feitos por nós, ele e eu, a sós. Então, ele me disse: Chico, eu soube que esse livro que saiu de você foi entregue a benefício das almas. E nós também somos almas. E dizem que você também entregou este livro a benefício da pobreza. E eu creio que não existem pobres mais pobres do que nós agora. E você podia agora arranjar um livro para nós ganharmos algum dinheiro, porque nós estamos muito atrasados no armazém. Eu falei assim: papai, o senhor não deve pensar nisto, porque o senhor sabe, nós temos muitos amigos, todos nos ajudam, mas como paga vender o trabalho dos bons espíritos, isso não é possível, eles não permitem isso, nós estamos na mediunidade com absoluto desinteresse, os livros são deles, não são nossos, e eu peço ao senhor para não pensar nisso não. E o senhor não fica preocupado com isso não, porque as suas filhas, minhas irmãs e os filhos nossos pequenos vão crescer, isso tudo vai melhorar, nós todos vamos trabalhar e na hora da dificuldade nós todos devemos, mas depois pagamos. E os nossos amigos de Pedro Leopoldo são sempre boníssimos, eles vão nos ajudar, os nossos credores. Eu disse: mas meu filho, você não pode receber um tostão destes livros. Eu falei assim: como paga meu pai, não posso receber. Ele então disse: meu filho, então, seus espíritos estão muito atrasados. Isso é gente que já morreu há muitos mil anos, no tempo que nada tinha preço. E meu pai, que não entendia bem de literatura, nem deste mundo nem do outro, me disse assim: imagina que eles são tão antigos que em vez de eles assinarem Manuel, eles assinam Emanuel. Isso é gente do Egito, é gente que não conheceu rádio, que não conheceu preço de feijão. Porque eu acho que esses espíritos, se eles são caridosos, deviam ter dó de nós. Então eu fiquei assim um pouco constrangido, porque de fato era meu pai, aquela queixa dele era uma queixa de um doente, que eu não podia transmitir a ninguém, não é? Então ele viu que eu fiquei assim muito triste, com os olhos cheios d'água e tal, mas ele era muito bom. Então, falou comigo assim: olha, eu não vou te acariciar porque minhas mãos não estão funcionando. Mas não fica triste com o que eu falei, não. Segue para frente com seus livros, com seus espíritos. Porque eu vendo bilhete de loterias e, naturalmente, que breve eu vou partir para outro mundo. E eu, a hora que morrer, meu filho, vou parar a roda para você. Quando for no mês de junho, no mês de dezembro, você compra o bilhete da Loteria Federal, que eu vou parar a roda ou as bolas para você ganhar. Então até hoje eu compro, não é? Não é brincadeira.
Mas eu creio em meu pai, quem sabe é lícito. A Loteria Federal é autorizada pelo nosso governo, eu continuo comprando. Ô Chico, depois... Não muito, mas em junho e dezembro eu compro. Ô Chico, depois de amanhã correm os 9 bilhões de cruzeiros. Você já comprou o seu bilhete? Comprei 5 tiras. De números diferentes. Está nas mãos de um amigo nosso chamado Sr. Wicker Batista de Uberaba. Ele fez a compra para mim, a meu pedido, para que depois eu fizesse o pagamento a ele. Guardei as 5 tiras porque ele me entregou para guardar. Agora, sinceramente, eu não sei o dia que corre. É quarta-feira depois de amanhã. É muito cara, mas 5 tiras eu tenho. Certa vez tinha um rapaz, se não me engano, não sei se ele era dono de uma livraria, não sei agora, ou se ele trabalhava numa livraria. E aí ele teve contato com os livros que Chico psicografou. Então ele leu todos de Emmanuel, todos de André Luiz, todos de Irmão X, e ele ficou impressionado. E o sonho dele era conhecer o Chico. Ele ficou impressionadíssimo com aquelas obras. E aí ele falava para todo mundo: meu sonho é conhecer o Chico, meu sonho é conhecer o Chico. E, nossa, quero conhecer o Chico. E aí, certa vez o Chico entrou justamente naquela livraria e foi recebido por todos com muita alegria. Todo mundo gostava muito dele, né? Era uma cidadezinha pequena. E aí tinha esse rapaz, Aloísio, o nome dele, Aloísio. E aí ele não se impressionou com nada. Aí um dos companheiros falou assim: mas você não queria tanto conhecer o Chico? E aí ele olhou o Chico assim de cima a baixo. E Chico tava com aquela roupinha simples dele. Chico era extremamente simples, né, gente? Ele olhou o Chico assim de cima a baixo e pensou: não, Chico Xavier, esse aqui não é não. Esse impostor aqui tentando me enganar. E aí ele falou: oh, meu senhor, quem dera se você fosse o Chico. Falou pro Chico isso, né? Aí o Chico: é verdade, meu irmão, quem dera. E aí saiu. E anos depois, esse irmão descobre que realmente tratava-se de Chico Xavier. Foi uma lição que não foi esquecida nunca, né? Muito bem, então